Tava conversando com o Paulo Guedes, e ele falou exatamente sobre isso que parece que esse ano a gente vai ter um superávit primário, essa Sim. é a expectativa e tal, Uhum. mas isso não é, pelo que você está me dizendo, eu talvez tenha entendido errado, não é necessariamente uma notícia boa. Não, ela é uma notícia boa no sentido de que se ela não acontecesse, provavelmente o dólar hoje estava 6,50, qualquer coisa do gênero, porque a dívida pública brasileira estava crescendo. E qual é o problema da dívida pública crescer? Ela se Só pra avisar, a hora que você quiser pausar, só me dá o... Tá? Não, coloca mais 2 segundos. Ele vai falar um negócio aí, já dá pra gente Tá comentar. bom, tá bom. torna impagável. É aquela história, você empresta uma grana pro teu amigo, aí no mês seguinte ele tá precisando de mais, e de mais, e de mais, e de mais, chega uma hora e fala, cara, esse cara não vai pagar. E não vai mesmo, vai te dar um calote. Nossa. Então aqui é a velha metáfora da economia como uma família. Desde o Aristóteles cunhou o termo oikos nomos lá, criou o termo economia como economia doméstica, e o pessoal só esqueceu que tinha outra parte da economia, que era o nominalismo, que estava referente à polis, né, que tinha a ver com a parte externa à casa. E é essa parte que efetivamente tem a ver com o processo monetário, inclusive com a forma como a dívida pública operacionaliza. Então, até hoje, esse pessoal utiliza essa metáfora do Estado como uma família, da dívida pública como sendo algo parecido com uma dívida familiar, porque ela tem um poder de identificação muito grande. Né? Então você imagina, não, então realmente eu tenho aqui na minha casa, todo mundo que está nos acompanhando aqui deve enfrentar restrições orçamentárias severas, ou seja, o salário acaba antes do mês, muitas vezes tem que se endividar. A gente está vivendo uma situação no Brasil em que as pessoas têm que alargar o seu orçamento, ou seja, pegar dinheiro emprestado para poder pagar conta de luz, conta de água. Então, quem ouve isso fala, ah, entendi, então o Estado funciona da mesma maneira. E essa é uma das maiores falácias que já foram construídas. E eu vou dizer o seguinte, olha, isso aí já foi desmontado, eu vou ser bem benévolo aqui com o Ricardo Amorim. Pelo menos, em 1938, quando teve um artigo muito importante do Abba Lerner, que era um economista, que não era... era um economista, vamos dizer assim, neoclássico, que estudava ali no debate do cálculo socialista, ele estava atuando, e ele produz um artigo dizendo que um Estado, quando ele emite sua própria moeda, ele não enfrenta restrição financeira. Isso não significa que o Estado possa gastar tudo que ele quer, mas ele não enfrenta a restrição financeira que uma família enfrenta. Claro. E o Keynes, quando ele lê esse artigo, isso foi lá na Inglaterra, ele fala assim, olha, tudo bem, mas não sei se é muito bom você ficar falando isso, que a arte, né, de ser um estadista é a arte de contar mentiras, mas elas têm que ser mentiras plausíveis. Então, você contar que o Estado pode imprimir dinheiro loucamente e gastar tudo o que ele quer, isso aí vai pegar mal. Tá? Então, toda a estrutura e a discussão do Estado ter ou não restrição financeira não significa que ele não tenha outras restrições. Mas a financeira, quando ele emite a sua própria moeda, faz com que o Estado não opere de uma maneira parecida ou similar com uma família. E é isso que o Ricardo Amorim traz aqui. Então, a dívida se torna impagável. É isso que ele fala, assim, logo antes de você cortar, ele fala assim, não, é o problema de ter um déficit fiscal. Então, olha o que ele faz. Tem o déficit fiscal, que é um resultado negativo num ano, é que a dívida se torna impagável. Ou seja, ele dá um salto lógico para dizer o seguinte, olha, veja bem, não é assim. A gente não pode ficar se endividando, porque senão a dívida se torna impagável. Aí vem a pergunta, quanto que é o nível para ser impagável? É 80% do PIB, é 90% do PIB, é 100% do PIB, é como o Japão, que é 210% do PIB, é como a Itália, que é mais de 200% do PIB. Qual que é o nível? E até hoje, o pessoal, principalmente a economia ortodoxa, tenta definir qual que é esse nível, e ninguém conseguiu. Para quem está nos acompanhando aqui que nunca ouviu, não sei se você conhece, Gustavo, esse fato, em 2010, uma sumidade da economia, um historiador econômico chamado Kenneth Rogoff, que ele inclusive está cotado para eventualmente ganhar o Prêmio Nobel de Economia, que é um Nobel fake, diga-se de passagem, depois a gente pode entrar nisso. Ele publicou um artigo junto com uma parceira de pesquisa dele, a Carmen Reinhardt, se eu não me engano, dizendo o seguinte, que quando a dívida bate 90% do PIB, gastos do governo são nocivos ao crescimento econômico. Então, se o governo gastar mais, a taxa de crescimento tende a cair. Tá? Aí esse artigo foi utilizado na União Europeia durante a crise do euro, a partir de 2011,
todos os políticos, né, os parlamentares da Comunidade Europeia começavam a utilizar isso, dizendo que tem que aplicar austeridade, inicia a crise em Portugal, a crise na Grécia, a crise na Irlanda, né, nos PIGs, ali, que é na periferia da Europa, e esse artigo é utilizado amplamente para justificar políticas de austeridade. Pois bem, em 2013, vai um aluno de mestrado da University of Massachusetts, Amherst, que foi inclusive onde eu fui fazer parte do meu doutorado, que chama UMass, essa universidade. Um aluno de mestrado, numa disciplina, ele fala para o professor assim, sabe? Ele fala assim, vamos fazer um exercício que esse cara fez para verificar se a gente consegue chegar nos mesmos resultados? Aí ele ficou meses tentando conseguir os dados, porque eles também não liberam os dados. Aí ele conseguiu, por meio de um ex-orientando do cara, fez toda uma jogada para conseguir os dados. Conseguiu os dados. Ele descobriu que o Rogoff, essa sumidade, tinha cometido erros na planilha. Ele tinha selecionado determinados países e excluído determinados dados que não eram convenientes ao resultado. Isso na economia ficou chamado do escândalo da planilha. E aí, quando ele refez o exercício, adivinha o que ele encontrou? Nenhum resultado. Não tem nenhum limiar a partir do qual mais gasto público, mais dívida pública é ruim para o crescimento econômico. Evidentemente, o Estado não pode ficar gastando eternamente se ele está concorrendo com o setor privado pela produção de moeda, né? Não podemos esquecer que a moeda no Ocidente, aqui, pelo menos capitalista, ela é uma moeda híbrida, ela é produzida muito mais pelo setor privado do que pelo setor público. Então, numa situação como essa, você pode ter, eventualmente, limites que são atingidos se o governo emite muita dívida ou emite moeda demais. Mas você nota, assim, como no discurso do Ricardo Amorim, é muito simples, a senhora não pode endividar demais. Então, o governo Bolsonaro, eu já vou terminar, ele começou com uma dívida que estava ali passando dos 80%, estava 82%, 83%, se eu não me engano, quando ele iniciou o governo, e todas as previsões era que no fim do ano, sei lá, 2020, ia estar mais de 100%. Ia fugir do controle. Hoje está em 77%. Aí os motivos disso a gente pode discutir daqui a pouco, conforme o Ricardo Amorim for falando. Mas nota como essas coisas são faladas de uma maneira que parece muito trivial, porque gera uma identificação pessoal em quem está ouvindo, mas a pessoa está cometendo um absurdo completo em termos de funcionamento da economia. Teve uma galera aqui, André, que pediu para explicar essa questão relacionada ao setor privado produzir moeda, né? Porque acho que tem muita gente que vem na live que não tá tão familiarizado. Até perguntaram aqui, né? O que é política de austeridade? Gente, política de austeridade é tudo que o governo Bolsonaro tá fazendo, é tudo que uma política típica liberal faz. Corte de gasto público, diminuição da máquina do Estado, é basicamente corte de investimento, ou contingência, ou corte de investimento em muitas áreas, né? Sinteticamente, aí você tem outras coisas, né? Como flexibilização de lei trabalhista, né? Que são outras formas para enxugar mais, né? Para botar no brioco do trabalhador. Mas completa aí, André. Então vamos lá, duas coisas. Seguindo no teu caminho de austeridade. A austeridade eu vou cortar custo onde eu puder, porque eu preciso enxugar a máquina do Estado. Isso é austeridade. Ela pode servir na tua vida pessoal. Então você vive uma vida austera, você não curte nada, você come muito pouco, você sai muito pouco porque você quer chegar no fim do mês e ter as suas contas equilibradas. Aí você tem um problema, você ganha menos, você corta ainda mais, porque o teu foco é chegar no fim do mês atendendo o que a Natália Arcuri fala que é importante para suas finanças pessoais, você poupar. Aí você ganha menos, você vai poupando cada vez mais, gastando cada vez menos, porque você é um sujeito austero, você não tolera chegar no fim do mês com as contas no vermelho. Isso é austeridade. Quando ela é aplicada ao Estado, significa que o Estado vai gastar menos recursos para que ele possa ter no final do período, pode ser um mês, pode ser um trimestre, pode ser um ano, ele precisa ter uma poupança, ele precisa ter um resultado positivo, ou seja, tudo que ele arrecadou tem que estar compatível com aquilo que ele gastou. Se ele arrecada mais do que ele previa, ele não gasta mais, porque a austeridade sugere que você tem que ter um resultado positivo. É importante ter um resultado positivo. Porque tendo resultado positivo, o governo pode pegar esse dinheiro e recomprar a dívida que ele havia emitido anteriormente. Então ele recompra a dívida do detentor da dívida pública, esse dinheiro, essa dívida fica menor, e o dinheiro, então, que é da pessoa, usando o linguajar dos liberais, porque foi ela que conquistou com a sua atividade, né? Isso dentro obviamente, da liturgia liberal.
esse dinheiro retorna então para essa pessoa e essa pessoa pode usar esse dinheiro em outras atividades econômicas, investir na bolsa, comprar uma empresa, abrir uma barraquinha para vender o que ela quiser, ela pode usar esse dinheiro. Uhum. Então a austeridade cumpre esse papel de reduzir a dívida pública enxugando o tamanho do Estado. Do ponto de vista do setor público, vem a pergunta, ele vai cortar onde? Então, a velha pergunta do Davi Ricardo, economia política é basicamente um problema de distribuição. Quem ganha o quê? Quem ganha como? Então, se o governo corta, e ele corta nos privilégios que existem, principalmente nas castas encasteladas, no topo da distribuição da hierarquia né, do funcionalismo federal, não teria problema. Mas, em geral, onde que corta isso? Onde tem menos maiorias organizadas, menos corporações capazes de defender determinados gastos. Saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, esses gastos, que tem o que a gente chama de maiorias difusas ou representações difusas, eles não conseguem defender muito esses gastos. Então, esse é o problema do teto de gastos, que é a imposição de uma austeridade, de você obrigar o governo a gastar em termos reais, ou seja, você só aumenta o gasto público anualmente no agregado de acordo com a inflação passada. Então, se o PIB crescer, você não aumenta gasto, se aumentar a quantidade de pessoas, você não aumenta gasto, você só acompanha o ritmo da inflação do período anterior. O que isso faz? Com que o tamanho do Estado gradativamente vai caindo. Só que quando o teto cai, evidentemente ele vai esmagar gastos que não têm proteção dentro do Estado. Uhum. Que é o que a gente viu no caso do governo Bolsonaro. Saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, todas em mínimas histórias. Então a austeridade causa esse problema, que é diferente de um problema de uma casa. Você pode retratar isso como um problema de uma casa. Tá? Mas se o Estado tem a capacidade de investir, de colocar dinheiro onde no futuro a economia vai produzir mais, para inclusive gerar mais arrecadação, para equilibrar essas contas, o Estado tem o quê? Essa elasticidade. Deixa eu explicar só isso, Gustavo, porque isso é importante. Claro. Se eu, Gustavo, vocês que estão aqui acompanhando a gente, falarem assim, não, eu quero gastar hoje 5 mil reais a mais do que eu gastei no mês passado. Estou chutando, não porque isso é pouco ou muito. Quero gastar 5 mil reais a mais. Qual é a pindaíba que vocês vão ter que passar para convencer alguém de te emprestar essa grana? Nós, como indivíduos, não conseguimos fazer isso facilmente. Você vai ter que ir num banco, você vai ter que encontrar algum primo rico, né? Pode ser que o seu seja o primo rico lá, e você vai encontrar alguém que vai fazer o quê? Vai ampliar o teu espaço decisório, vai te dar mais dinheiro. O Estado não precisa fazer isso. Se o Estado quiser, hoje, ampliar os seus gastos, ele pode. Por quê? Porque ele é o dono da moeda, ele que emite a moeda em sua característica fundamental, que é aquela que a gente reconhece, que é o papel emitido com a assinatura do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda. Se vocês quiserem verificar eventualmente aí uma nota de dinheiro, vocês vão ver que ele é um cheque ao portador. Uhum. Então o Estado é dono desse dispositivo. Só que quando ele emite esse dispositivo e ele que controla isso, ele vai estabelecer regras para ele não emitir de mais, não emitir de menos. Ele concedeu, prestem bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Ele concedeu o poder de operar este bem público, que é a moeda, que deve servir em tese a todos, para um conjunto de membros credenciados da economia chamado bancos. Então, os bancos vão se apropriar de uma capacidade de geração de dinheiro, de geração de poder de compra, que o Estado produz na forma de crédito. Então, o crédito é quando você faz esse negócio todo que nós chamamos de moeda, que é um conjunto simbólico de representação de poder de compra, de representação de riqueza. Ele permite que o sistema bancário aloque, jogue dinheiro na mão de umas pessoas ou de outras, de acordo com aquilo que elas prometerem que elas vão fazer com aquele dinheiro. Então, ao fazer isso, a moeda se torna híbrida. Ela é essencialmente pública, ela é essencialmente um bem público, que está lá na Constituição, tem toda uma definição, né, do guardião da moeda como Banco Central e tal, mas o Estado compartilha o poder de gerar moeda com o sistema financeiro, com o sistema efetivamente bancário, né? Só os bancos comerciais que têm especificações que podem fazer isso. Então, nesse sentido que a moeda é híbrida. Perfeito. Mais claro que isso, é absolutamente impossível. Continuar aqui com a exposição do China quebra amanhã. Vamos lá?
para um país funciona igualzinho. O que você faz com o teu amigo que você percebe que vai falar? Fala, agora não tem mais um centavo para você. Funciona igualzinho com o país. Seca o dinheiro para o país, o dólar vai aos céus. Quando o dólar vai aos céus, tem aquele processo inflacionário que eu falei, o juro vai subir para burro e aí ia ser uma tremenda recessão no Brasil, coisa que, muito pelo contrário, não está acontecendo. Eu não sei em que país ele tá morando. Nossa. De verdade, senhor. Cara, que ódio. Eu só sinto ódio, ódio e ódio. É muito cinismo, cara. É impressionante. O argumento que ele fez, que ele conclui com isso não está acontecendo no Brasil, é exatamente o que está acontecendo no Brasil. A taxa de juros está na estratosfera. O Brasil é o país que mais subiu a taxa de juros desde o meados da pandemia. A gente está com um processo de desemprego estrutural e escondido, porque as pessoas estão trabalhando naquilo que elas podem, naquilo que elas conseguem, com perda de renda, com perda de qualidade de emprego, com perda de direitos. E ele está dizendo, não, está maravilhoso. Por quê? Porque da cobertura dele deve estar tudo bem. Agora, quando você olha a situação da economia em termos da qualidade de emprego, a qualidade dos investimentos, voltamos a ser o velho fazendão com cassino. Ou seja, banco e o setor agro bombam, são setores que geram muito poucos empregos na economia, apesar de gerar muito rendimento, e não está faltando dinheiro aqui. O dinheiro está vindo de fora, ele está entrando no Brasil. Agora, tudo o que ele falou que ia acontecer já ocorreu. A taxa de câmbio, para quem não está acostumado com o linguajar da Faria Lima, pessoal, Faria Lima quer câmbio baixo. Faria Lima quer câmbio a R$2. Por quê? É fácil para você trocar por dólar. E quando o câmbio está caindo, quando você entra aqui, pensa, você traz $100. Se você converter os $100 a R$3, você vai ganhar R$300. Uhum. Se na hora que você quer ir embora, o dólar estiver a R$2, os seus R$300 vão comprar muito mais dólares do que eles compraram antes. Então, a Faria Lima sempre quer taxa de câmbio caindo. E isso é muito bom para o povo, né? Porque o povo fala, olha, eu vou consumir mais, excelente. Só que isso mata o exportador, mata o industrial, que está tentando já concorrer em condições de muito pouca igualdade com a China e vários outros produtores. Então a Faria Lima sempre quer o câmbio baixo. E o que o Paulo Guedes entregou? Câmbio alto. Puta O que tempo pariu. inteiro. É. O tempo inteiro. Se você tem dólar lá fora, o teu dólar lá fora está cada vez valendo mais reais. Mas ele ainda está lá fora. Aí o que eles estão querendo? Que o câmbio vai baixando. Conforme o câmbio vai baixando, o sujeito entra aqui a 5,30 e aí ele sai quando está a 2. Então ele tem um lucro grande só na operação da taxa de câmbio. Não estou nem falando da taxa de juros. Vamos entrar na taxa de juros daqui a pouco. Então o dinheiro está vindo para cá. Primeiro, porque o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo hoje. Tá? Não vou entrar nas tecnicidades de como que essa taxa de juros é calculada, mas ela é uma das maiores taxas de juros do mundo hoje. Então isso atrai muito dinheiro para cá. Então o dinheiro está vindo maciçamente, procurando agro, procurando minério, porque é o que o mundo está pedindo, onde você tem gargalo de produção mundo afora. E está procurando banco. Nossos bancos não dão prejuízo. Faça chuva, faça sol, terremoto, tsunami, marolinha ou não. Os bancos têm lucros tremendos. Eles atraem muita grana para cá. Mas o que a gente tem? Uma situação de taxa de juros muito elevada para controlar uma inflação que a taxa de juros não controla. E uma situação de queda de desemprego que não tem nada a ver com o que o governo, em essência, está fazendo em termos de reforma, mas tem a ver com o fato de que 7 em cada 10 reais da nossa economia são produzidos no setor de serviços. Veio a pandemia, o que aconteceu? Esse setor fechou. Ele fechou, porque a maioria dele é contato face a face, pessoa a pessoa. Quando vai reabrindo a economia, e você teve a quebradeira de centenas de milhares de empresas que quebraram nesse período, as empresas vão reabrindo, e elas reabrem como empresas pequenas, com baixo poder de fogo, baixa inovação, os empregos são ruins, pouquíssimos empregados por empresa, a maioria é tudo, né, o empregado que foi forçado a abrir uma empresa, então é o PJ que está lá tentando sobreviver, não tem inovação, não tem nada. E aí ele olha e fala, não, mas está maravilhoso isso, está fantástico, porque olha a estatística de desemprego que foi profundamente distorcida por esse governo, eles mudaram a maneira de medir o desemprego por meio da reforma trabalhista. Quando você via desemprego antes, aquele desemprego estava associado a um conjunto de direitos trabalhistas, a um conjunto de relações de trabalho. Com a reforma trabalhista de 2017,
Você vai lá, coloca um sujeito, né, em contrato intermitente e aparece lá, olha, ele está empregado. Coloca ele em contrato limitado, olha, ele está empregado. E é isso que sai. Né, Sim, claro. Não, mas acho que a gente pode pegar esses dados para a gente ver como que a qualidade do trabalho diminuiu e fruto desse processo de ataque aos direitos trabalhistas, com o processo de terceirização, pejotização. Em 2016, né, quando o Brasil estava quebrado, segundo a ótica liberal, o Brasil tinha mais ou menos 10 milhões de trabalhadores informais. Hoje, gente, 6 anos depois da reforma que ia criar muitos empregos, esse número saltou para 39 milhões de trabalhadores informais. Trabalhador informal, gente, é o cara que nem PJ tem. Não é nem o PJ. O PJ são 25, se não me engano, são 25 milhões, 25 ou 30 milhões, não lembro agora, da força da população economicamente ativa. Desses 25 milhões de PJs, 90% tem um funcionário, ou seja, é o próprio PJ, né? É a pessoa que foi obrigada a ser contratada daquele jeito, e mais da metade desses ganham até um salário mínimo. Então o cara se torna PJ para ganhar R$ 1.200 por mês. E aí a gente tem um processo franco de desindustrialização, e a economia sendo puxada pelo agro, mas é uma economia de baixa complexidade, né, de baixo valor agregado, que não produz inovação tecnológica, que não é utilizada tecnologia aqui, porque não é vantajoso. O Brasil exporta soja in natura, e os exportadores de soja não pagam tributação sobre a soja, por causa da lei Candir, né? E vamos adicionar um outro problema. Quando iniciou a guerra entre Rússia e OTAN, o que aconteceu? Meu Deus, como nós vamos produzir aqui? Nós não temos fertilizantes. Porque a Rússia produz, junto com a Ucrânia, a Rússia particularmente, produz grande parte dos fertilizantes do mundo afora. Então a gente depende de comprar fertilizante aqui, enquanto o governo Bolsonaro foi fechando empresa da Petrobras que produzia fertilizantes. Sim. Ainda eles continuam em processo de privatizar e vender as empresas de fertilizantes que eram da Petrobras e que estão agora meio em júdice, tem umas que estão em processo de venda, mas não conseguiram encontrar quem vai comprar ainda. Ou seja, a gente tinha a capacidade de explorar toda a riqueza natural que a gente tem nesse setor, que ainda tem a possibilidade de ser utilizado, por exemplo, em processos mais ambientalmente responsáveis do que eram antes, mas a gente simplesmente optou por não investir na Petrobras e absolutamente demolir a empresa. A gente está drenando todo o sangue da Petrobras para conseguir enriquecer de maneira bem acelerada os acionistas dela por meio de dividendos que ninguém mundo afora está entendendo. Eu escuto e interajo muito com o pessoal de mercado financeiro no plano internacional, e eles estão olhando para a Petrobras e eles estão falando assim, tem algo de muito errado acontecendo aí, porque eu nunca vi uma empresa dar tanto dividendo de uma maneira tão acelerada. São bilhões e bilhões, pessoal. Se a gente pega aí o espaço de 2 anos, se eu não me engano, está algo em torno de 130, quase 200 bilhões de reais na forma de dividendo. Dividendo é o retorno que uma ação dá. Né? Se é proprietário da ação, ela te paga o lucro dividido, daí o nome dividendo. E aí esse dinheiro vai para cada detentor de ação. Então a Petrobras está pagando dividendos loucamente, né, para os acionistas, enquanto a gente poderia estar, inclusive, melhorando a capacidade produtiva de fertilizantes internamente. E não estamos. Claro. E aí perguntaram, qual a explicação lógica? É só uma, gente. É a sanha quase pervertida de lucro que a burguesia brasileira e internacional querem com a Petrobras. É isso, gente. É pura e simplesmente isso. É um projeto de destruição de qualquer perspectiva de soberania, de produção que a Petrobras possa exercer, né? E a gente vê como isso acontece, porque agora a gente está vendo, né, que depois de cada pesquisa eleitoral o preço da gasolina fazia o quê? Baixava. Então, não é o livre mercado, né, a oferta e demanda, a não ser que essa oferta e essa demanda sejam um marionete, né, que você mexe assim. Só que o que acontece? É uma escolha política manter as coisas como estão dessa forma. É político, puramente, é uma decisão. É inteiramente político. Você ter uma Petrobras é uma decisão política, que a gente tomou lá nos anos 50, porque a gente falou, esse é um recurso muito valioso, que foi descoberto, né, a sua aplicação tecnológica no século XIX. Os Estados Unidos se construíram como potência em cima do petróleo que eles encontraram em terras continentais, e o Brasil falou, olha, eu preciso encontrar uma forma de lidar com essa tecnologia,
Tanto que até hoje, né, essa é a metáfora. Quando a gente fala de dados, né, você fala, não, os dados ou os semicondutores são o novo petróleo, né, porque é exatamente um recurso que é desigualmente distribuído em escala planetária, né, você tem lá a Arábia Saudita, que tem as maiores reservas, lá no meio do Oriente Médio, Iraque, né, Irã, e aí você tem Venezuela, que tem talvez a maior reserva do planeta em termos de petróleo, o Brasil, que tem em plataforma marítima. Então esses recursos, eles são muito mal distribuídos. Uhum. Agora, qual que é a lógica, indo além na tua explicação, com os requintes de crueldade de Paulo Guedes? Nós vamos desidratar a empresa, e ele fala isso abertamente, a gente vai desverticalizar a empresa, ou seja, a Petrobras produz desde a exploração até o refino, ou seja, ela vai toda a escala produtiva até chegar na bomba. Por isso que ela tinha a BR distribuidor e tinha o posto BR. Então ela ia o caminho inteiro. Uhum. Qual que é a ideia? Fragmentar a empresa, vender, já vendeu a BR, já vendeu uma série de refinarias, e você vai desconstruindo a empresa. E agora, na minha visão, eles estão literalmente drenando a empresa de recursos, porque fica mais barato para poder vender. Uhum. Vamos voltar nos anos 80, gente. Como é que a gente vendeu tanta empresa estatal? Vocês sabem como? Com o BNDES ajudando o setor privado a comprar a empresa estatal. Porque o setor privado não tem dinheiro para comprar essas empresas. Caralho, que bagulho absurdo. É inacreditável, cara. É Isso foi lá no Fernando Henrique. Tem estudos e estudos mostrando isso. Depois eu vou ainda discutir isso lá no meu canal, mas eu quero oferecer para vocês aqui um livro. Agora eu me esqueci o nome do autor, mas chama O Brasil Privatizado. Esse livro foi escrito no final dos anos 90 por um jornalista econômico brilhante, e ele vai mostrar o arranjo que foi feito para que você pudesse reduzir a escala das empresas estatais a um patamar que o setor privado pudesse comprar, pudesse ter grana para comprar. Porque senão a escala é muito grande. Esse é o papel de uma empresa estatal. Ela ser grande, porque ela é estratégica, ela está lidando com o que a gente chama de subsídio cruzado. O problema ocorre em empresa de saneamento. Eu tenho uma área que tem pessoas ricas e outra área que tem pessoas pobres com uma população em geral muito maior. Aí eu tenho uma empresa de saneamento que faz o quê? Ela oferece o mesmo serviço para as duas áreas e aí ela cobra mais do rico para que ela possa manter o serviço para a pessoa de baixa renda. Mas para isso você tem que ter uma empresa grande. Se for uma empresa cuidando do rico e uma empresa cuidando do pobre, adivinha o que vai acontecer? O pobre não recebe. Ontem... Então, é isso que está acontecendo, e em geral, essa sanha, né, dos liberais de encurtar e diminuir o tamanho do Estado tem a ver com isso, tem a ver com você desmembrar as empresas, diminuir o tamanho delas para que elas possam ser privatizadas. E isso facilita, então, para o setor privado adquirir. E um segundo ponto que é terrível do ponto de vista da soberania nacional não importa quem compre. Pode ser empresa estrangeira, pode ser estatal estrangeira. Porque, como diz o meme, né? Lá fora a gente aprova. A gente só não aprova estatal aqui dentro. Sim. Na moralzinha, velho. Na boa. Porque, bicho, liberal brasileiro é muito ruim. É muito ruim, cara. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Nossa. E ele conseguiu um espaço para ele que ele é intocável. Ele é intocável. Ele não responde para ninguém, ele não debate com ninguém, ele só vai nos espaços que são controlados. Ele só vive em estufa, sabe? Claro. É só espaço controladinho, bonitinho, que ele sabe que ele não vai ter antagonismo, ele sabe que ele não vai ter qualquer tipo de contraditório. Eu nunca vi ele debater economia. Eu nunca vi ele debater com ninguém. Então ele só fica em lugar onde a mensagem dele vai parecer muito sofisticada. Sim. Porque se ele sofrer um contraditório, vocês viram o que aconteceu com a Renata Barreto. Ah, é droga, eu ia falar isso, né? Falou, pô, ele até tá pensando bem estrategicamente, porque a Renata Barreto resolveu andar por águas nunca dantes navegadas, e aí descobriu que tinha um kraken enorme nessa água chamado Elias Jabur, né? É isso, vamos continuar aqui vendo... Fora o coletinho, né? O coletinho Faria Lima. Cara, não falha esteticamente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas o coletivo foi uma jogada estratégica da XP. A XP criou esse figurino. Ah, total. A XP criou isso. Isso foi planejado. Lembra aquela máxima do Polanyi? O laissez-faire foi planejado, o planejamento não? Então, esse laissez-faire da Faria Lima, que é essa moda aí deles, foi planejada. Isso aí é um modelito, é um figurino que é distintivo, é uma maneira de reconhecimento, é uma forma de você criar uma casta
com os efeitos contrários ao que geralmente a casta de baixo sofre, né? Sim. Que é a identificação pela cor da pele. Então você gera uma identificação visual pela indumentária, pela roupa, e eles então se reconhecem como Faria Limers, né? Exatamente. Então, sim, é uma ótima notícia o superávit primário. O tá. problema é o quanto ele é sustentável. Porque a questão fundamental é. Os Estados Unidos estão em déficit fiscal há 40 anos. 40 anos. Eles estão em déficit comercial também há 40 anos. Mas se você jogar isso numa série temporal, você vai ver. Eles estão há 40 anos. Teve alguns anos que o governo Clinton tem um superávit. E é aí que ele consegue. E sabe como que ele tem superávit? Nem ideia. Gastando mais. Ô, louco. Aumentando imposto sobre rico. Levemente, não foi muito, mas ele aumentou um pouquinho o imposto sobre rico e ele gastou mais. Tem um teorema. Quando o economista produz teorema, tirando o excesso de autoestima dele, ele está querendo dizer o seguinte: esse troço vale porque é uma questão matemática. Se o governo gasta, ele vai gerar um efeito multiplicador na economia, que a gente chama isso por quê? Porque quando o sistema financeiro gasta, ele vai para a mão de rico. O rico pega o dinheiro e guarda o dinheiro. Uhum. Quando você dá na mão das pessoas de baixa renda, adivinha o que elas fazem? Elas gastam. E elas geram receita para os ricos. Os ricos pegam esse dinheiro, eles investem. Isso gera um efeito de atividade na economia, que a gente chama de efeito multiplicador. Por isso, quando você gasta R$1, por exemplo, em saúde e educação e infraestrutura, o efeito desse gasto é gerar mais PIB. Não é gerar menos, como os liberais defendem. Mas não importa quem que faz o gasto. Não importa se é o setor privado ou o setor público que faz. O fato de ser o setor público que faz o gasto não faz com que o gasto seja pior. O que importa é onde ele está gastando. E o rico gasta, por exemplo, no caso do agro, em atividade que tem muita importação, gera pouco emprego, porque é muito, muito mecanizado, e toda a grana fica ali parada no topo da distribuição de renda. Uhum. Quando o governo pega e dá, por exemplo, Bolsa Família, quando ele faz investimento em cisternas, quando ele gasta por meio de, vamos pegar aí, desde educação infantil até saúde no SUS, tudo isso vira o quê? Dinheiro na mão de pessoas de baixa renda. Essas pessoas gastam. Então faz diferença quem faz o gasto, porque o Estado normalmente está produzindo política social e colocando o dinheiro na mão de quem gasta. Aí o resultado no final sai positivo. Uhum. E você equilibra o orçamento sem ter que ficar cortando. Agora, na fala do Ricardo Amorim, fica uma coisa assim, muito coach, né? Que eu chamo de econo-coach, né? Uhum. É o cara que assim, olha, é muito simples. Você tem um lado do balanço que é crédito e um lado do balanço que é débito. Esses dois lados têm que ficar equilibrados sempre. Sempre. Aí eu convido vocês, quem está escutando aqui, você já deve conhecer. Vai para o interior de qualquer estado, ou mesmo na tua cidade, vai ver as finanças das pessoas ricas. Tudo no vermelho. Por quê? Porque eles têm crédito. É isso, Não é né? que o povo não tem educação financeira, o povo não tem renda. Exato, exatamente. A principal forma de renda é obtida através do trabalho, porque até um negócio que o Humberto Matos fala muito, né? Os liberais adoram falar que o que gera a economia, né? Não é o empreendedor, não é a iniciativa, é a demanda. Se você não tem demanda, se você não tem política pública que crie demanda, a economia vai ficar em frangalhos, porque as pessoas têm que consumir. E é isso, né? E aí o grande problema é como é que você desenvolve uma política que permita com que haja a criação dessa demanda e, ao mesmo tempo, um processo de melhoria da renda social através de empregos que tenham boa qualidade, carteira assinada, etc e tal. Aí que apareceu pra gente na história do Brasil o gargalo, né? Que aí teve... Então, sabe aqueles países que os liberais adoram dizer que são os países mais livres do mundo, que estão lá na Escandinávia, que eles têm alta pontuação no índice de liberdade econômica e tal, que eles aplicam, em verdade, variantes de socialismo, né, da social-democracia, eles descobriram, você vai ficar chocado, Gustavo, e quem está aqui acompanhando a gente vai ficar chocado. Eles descobriram que se você tratar bem o trabalhador, ele é mais produtivo. Olha que chocante. André, para de ficar falando mentiras. Não, mas não por é. favor. Olha, mas assim, não merece um prêmio Nobel, algo assim, gente? Se até o Milton Friedman ganhou, né? Por que não? Se até o Obama ganhou um prêmio Nobel da Paz, né? Por que não? Se o Friedman ganhou, realmente, assim, tá aberto aí, qualquer um ganha. Literalmente, é o passar boiada no Nobel de Economia.
Mas notem isso, eles descobriram que se você tem uma governança que ajuda o trabalhador, que dá oportunidade para ele se qualificar, para ele melhorar, a empresa cresce, você tem governança melhor, a organização funciona melhor, tudo funciona melhor. Isso é tudo trabalho de instituição, assim, que não é instituição comunista, não é instituição de trabalhadores, não é nada. É instituição de pesquisa que foi verificar que, dependendo da governança que você faz, da maneira como você empodera o trabalhador, pasmem, eles colocam até 30% de trabalhadores nos conselhos de administração. Aí adivinha o que acontece com a empresa quando você põe o trabalhador no conselho de administração? Porque é o trabalhador que trabalha, é o trabalhador que vê o dia a dia da empresa, não é só quem está encastelado lá no topo. A empresa investe mais, a empresa investe no longo prazo, ela não toma decisões focadas exclusivamente em lucro de especulação de curto prazo, que é a financiarização, ela investe mais na qualificação dos seus trabalhadores. E note, não é nada revolucionário isso que eu estou falando. É tudo reformismo. Gente, é reformismo. Não sei nem se qualifica como reformista. É você mexer na engrenagem da governança da empresa. E o efeito já é catapultado em termos de produtividade. Então, notem que a gente está num país em que a ideia é você ter pessoas como essa, que a gente está reagindo a ele, como gurus de economia que não entendem nada do que está acontecendo no restante do mundo. Nada. Não entende. Eu não estou falando isso porque eu estou ofendendo, é porque ele nunca fala sobre o que há de mais novo mundo afora, de experiências em outros países, com relação a outras formas de fazer a economia funcionar. E aí, qual que é o resultado? A gente gera uma economia em que você vai, como você mencionou, milhões e milhões de empresas têm até um funcionário. Mas em 2018, 88% das empresas, ou seja, quase 9 em cada 10 empresas no Brasil, tinham até 30 funcionários. 9 em cada 10 empresas tinha 30 funcionários. Cara, é impressionante, seja, né? Porque... Eu chamo de economia bonsai, sabe o bonsai? Ele nunca cresce, porque o vasinho é bem constrito, você vai podando, impedindo que a árvore ganhe, né, aquela frondosa copa, que ela cresça, que ela tenha um tronco forte. A gente faz isso no Brasil, a gente gera empresa pequena, que fica velha, não inova, não consegue acompanhar, e aí é óbvio, quando você não inova, quando você não gera algo de valor dentro do capitalismo, você concorre por preço. Que é isso que os liberais vendem. Os liberais vendem que a economia dos sonhos é a economia que você concorre por preço. Esses caras nunca passaram de microeconomia capítulo 4, que é onde geralmente se apresenta a concorrência perfeita. Porque a partir do capítulo 5, quando você começa a discutir estruturas de mercado, que o velho Marx já tinha discutido isso há muito tempo antes de nascer a microeconomia, que é a tendência de concentração e centralização do capital, adivinha o que as empresas fazem? Elas concorrem por poder de mercado, para controlar, definir o preço de mercado, por meio de qualidade, por meio de diferenciação de produto, por meio de patentes, né, que é o cercamento do conhecimento. Elas vão fazendo uma série de tentativas de impedir que haja concorrência. Claro. Então, para deixar assim, em termos bem, vamos dizer, amigáveis aos liberais, a economia que eles vendem, que é a forma como o mundo funciona, representa, se tanto, uma fração de, no máximo, 2, 3% de como a economia toda funciona. Em termos de PIB. Porque as grandes corporações, as grandes empresas, elas concorrem por qualidade. Elas concorrem por meio de patentes. Elas concorrem com pesadíssimo poder de mercado. Ou você acha que todo mundo que está indo lá na Apple, fazendo fila, deixando, né, tem gente que deixa de comer, tem gente que deixa de comprar outras coisas para poder ter a novidade. Eu estou falando isso nos Estados Unidos. A Apple faz isso com poder de mercado bizarro. É bizarro. Assim, o consumidor não tem para onde ir. Aí o liberal fala, não, mas ele pode escolher não comprar. Pode, mas ele é bombardeado com a necessidade de ter o mais novo iPhone, de ter o mais novo Mac Air. E ele vai lá e ele faz, porque a empresa tem poder de fazer isso. Então, numa situação como essa, o Brasil adivinha, dentro dessa disputa aí internacional, a gente com toda empresa pequenininha que não inova, que não faz... A gente fica para trás. Não atende o povo, não gera emprego de qualidade e não consegue concorrer no cenário internacional. Em outras palavras, fazendão com cassino. Pô, é foda. E acho que representa muito essa perspectiva do que muito liberal acha, que é essa contraposição de achar que mercado e Estado... você vê, o alarme do carro da Abinha aqui disparou. Mas o liberal, ele costuma dizer, né, que o Estado e o mercado são
agentes antagônicos do processo, e na verdade o tio Lenin já escrevia sobre isso há uma cota atrás, falando, gente, não existiria capitalismo de Estado, ou Abin. Enquanto a Bin não deixa você falar aí, eu vou sugerir para as pessoas lerem o livro do Hilferding, a parte de capital financeiro dele, como reconhecimento histórico do processo. Ele já captou isso muito lá atrás, no final do século XIX. E ele vai mostrando, já no final do século XIX, início do século XX, como que está havendo uma mudança na governança das empresas, na separação entre gestão e propriedade. Uhum. E aí, inclusive, é algo que o Elias Jabbour trata muito quando ele vai analisar a China, né? Que ele fala que a mudança de composição societária, que é quem é dono do capital das empresas, e tal, como um elemento importante. Só para provar esse ponto que você está dizendo, assim, o capital ele se centraliza em camadas diferentes, e ele se concentra também em dimensões diferentes. E essa é a história do capitalismo. Né? Não tem essa historinha de cada um vai ter o seu food truck, né, vai ter a sua vendinha e funcionar como se fosse uma grande vila de Asterix, né, em que todo mundo está ali competindo junto e aquela vida simplória. Isso ficou lá no pré-revolução gloriosa. Ou seja, depois da Revolução Industrial, que é onde esses caras, né, os teóricos clássicos do liberalismo, eles estão discutindo uma sociedade que é uma sociedade de pequenos produtores independentes. Não é a sociedade que a gente está falando, né, de grandes capitais corporativos. E aí, só para finalizar esse ponto, eu queria sugerir aqui também a leitura de um livro, Governos Privados, ele ainda não foi traduzido, chama Private Government. Eu já falei algumas vezes sobre ele no meu canal. A autora é uma professora de filosofia, chama Elizabeth Anderson. Ele chama Private Government. E qual que é o interessante desse livro? Inclusive, acho que aqui para o teu público é interessante, porque ela diz o seguinte... o pessoal que é liberal e defende o liberalismo está pensando na economia pré-revolução industrial, que é a economia dos produtores independentes. Só que depois das grandes corporações, as corporações adquiriram um poder tão grande, não tem democracia, o poder é exercido de uma maneira desabrida e brutal na forma de opressão sobre o trabalhador. A gente teve recentemente os trabalhadores da Amazon do Alabama, não é da Amazon total, porque eles não têm nem união nacional, do Alabama, que tentaram montar, né, o seu sindicato, e a Amazon usou de tudo, todas as ferramentas que ela tem internamente para bloquear, e conseguiu. Ela conseguiu impedir os trabalhadores de montarem um sindicato para defender condições melhores de trabalho. Então esse livro ele é muito legal porque ele faz uma discussão que eu acho que só uma filósofa faria. Dificilmente você teria um economista, né, fazendo uma discussão nesses termos tão provocativos.